Básico, primeira parte. Aula 2. Movimento e captura. No xadrez, cada tipo de peça tem um movimento próprio. Ao realizar uma jogada para capturar a peça do adversário, o jogador retira essa peça do tabuleiro, colocando a sua nesta mesma casa. Portanto, ocupando-a, considerando-se assim como um movimento executado. Não é permitido que duas peças ocupem a mesma casa ou mesmo que após tocar uma peça, depois mude de ideia escolhendo outra para jogar. Dizemos que no xadrez, peça tocada é peça jogada. Existem algumas situações onde o movimento se torna irregular e aí então a regra traz exceções, que veremos mais adiante nas próximas aulas, dentro de contexto mais favorável. Movimento das peças. A torre. A torre pode mover-se para qualquer casa ao longo da fileira ou coluna que ocupa, quantas casas quiser, desde que não exista nenhuma peça sua ou adversária nesse caminho, impedindo sua passagem. Neste exemplo, a torre pode capturar tanto o bispo quanto o cavalo ou os peões do adversário. O cavalo. O cavalo é a única peça que pula sobre suas próprias peças ou as do oponente. Ao realizar sua jogada, seu movimento lembra a letra L, sempre indo de uma casa branca para uma casa preta ou vice-versa. Neste exemplo, o cavalo pode capturar tanto a torre quanto a dama ou os peões do adversário. O bispo. O bispo pode mover-se para qualquer casa ao longo das diagonais que ocupa, quantas casas quiser, desde que não exista nenhuma peça sua ou adversária nesse caminho, impedindo assim sua passagem. Aqui, o bispo tem a opção de capturar a dama, o peão, a torre ou o cavalo do adversário. A dama. A dama move-se por todas as fileiras, colunas ou diagonais quantas casas quiser, desde que não exista nenhuma peça sua ou adversária nesse caminho, impedindo assim sua passagem. No exemplo, ela pode mover-se para qualquer uma das 8 direções apontadas, podendo capturar qualquer uma destas peças em destaque. O rei. O rei move-se para qualquer casa adjacente, de casa em casa, apenas uma por vez, desde que estas casas não estejam atacadas por peças adversárias ou exista alguma peça nesse caminho impedindo assim sua passagem. Entendemos por casas atacadas aquelas casas que estejam no raio de ação da peça adversária, deste modo impedindo que o rei ocupe qualquer uma delas neste segmento. Aqui no exemplo, o rei não pode mover-se nem para a casa B1 e nem para a casa C2, que estão sendo controladas pelo bispo. O peão. O peão é a única peça que se move de um jeito e faz a captura de outro. Em sua posição inicial, ele pode avançar uma ou duas casas, de uma vez, como preferir, na mesma coluna. A partir daí, poderá avançar somente uma casa por vez. O peão faz a captura da peça adversária na diagonal, nas casas logo à frente, nas mais próximas de onde está posicionado. Ele é a única peça que não pode retroceder, tendo assim seu movimento sendo executado sempre para a frente, na coluna em direção à última fileira na busca de sua promoção ou coroação. Entendemos como promoção ou coroação os termos utilizados para se referir aos peões quando estes atingem a última casa do tabuleiro. Dizemos que é promovido ou coroado, pois ao chegar nela, promovemos o peão por uma outra peça, podendo ser uma dama, uma torre, um cavalo ou um bispo. Não é verdade que só podemos promover peças que já tenham sido retiradas do tabuleiro.
Não é possível promover por outro peão ou um rei. Os movimentos especiais. Existem também alguns movimentos especiais conjugados, como o roque, a captura dos peões em en passant, que necessitam do uso de outra peça, como veremos a seguir. Estes movimentos especiais são considerados como um único movimento também, embora sejam necessárias duas peças para sua execução. A captura en passant. Essa captura tem seu termo mais usualmente utilizado em francês, en passant, que é uma expressão que podemos entender como na passagem, referindo-se ao movimento realizado. Também podemos encontrar esse mesmo termo no português, na passagem, ou em espanhol, al paso, que são menos usados. Como dissemos, o peão em sua posição inicial pode avançar duas casas diretamente em um único lance. Quando isso acontece, e existem peões adversários nas colunas laterais, este peão adversário pode capturá-lo, como se ele tivesse sido movido uma única vez. Ou seja, capturá-lo na passagem, en passant ou al paso, como preferir dizer. Afinal, ele não foi mesmo capturado na passagem? Para que esse movimento seja regular, legal, somente poderá ser executado no dado momento do movimento imediato do peão adversário, não podendo ser executado após nenhuma outra jogada. O roque. O roque é uma jogada que é realizada com duas peças, o rei e a torre. Tem como finalidade retirar seu rei para uma posição mais segura do que sua posição inicial, onde encontra-se mais vulnerável no início do jogo. Quando falarmos de estratégia nas próximas aulas, aprofundaremos mais sobre os conceitos fundamentais dessa manobra, exemplificando-a. Existem dois tipos de roque: o roque menor, ou curto, e o roque maior, ou longo. O roque curto. O roque curto acontece quando nossas peças estejam configuradas estando seu rei em sua casa de origem, a sua casa E1, e a sua torre em sua casa de origem, casa H1. Iniciamos o movimento tocando no rei primeiro e movimentando duas casas em direção a esta torre. Por sua vez, a torre é transferida para a casa que o rei acabara de atravessar, sendo executado o movimento, considerando-se assim uma jogada. Com a possibilidade de fazer o roque na posição demonstrada, é importante salientar que deve-se fazê-lo tocando no rei primeiro e depois na torre, devido ao fato que ao tocar na torre primeiro, você torna o movimento irregular, perdendo o roque e tendo que posicionar a sua torre em outra casa entre essas peças, pois no xadrez, relembrando, peça tocada é peça jogada. E claro, novamente, salvo as exceções por movimentos irregulares que veremos em breve. O roque longo. O roque maior acontece quando nossas peças estejam configuradas nesta posição, estando seu rei em sua casa de origem, a casa E1, e sua torre em sua casa de origem, casa A1. Iniciamos o movimento tocando no rei primeiro e movimentando duas casas em direção a esta torre. Por sua vez, a torre é transferida para a casa que o rei acabara de atravessar, sendo assim executado o movimento da mesma forma que o roque menor. A única diferença entre os roques persiste no fato de que, no caso do maior, existe uma casa a mais entre o rei e a torre. Existem algumas situações que tornam o roque impossível de ser realizado. São elas: 1. Ter movimentado o rei ou a torre deste roque. 2. Se houver alguma peça entre o rei e a torre. 3. Se o rei estiver em uma casa atacada. 4. Se o rei tiver que passar ou ocupar uma casa atacada. Ao final de cada aula, de forma breve, iremos citar um pensamento de alguma personalidade do xadrez. Um mestre, um profissional ou mesmo um amador ou entusiasta que tenha contribuído para a evolução do xadrez dentro ou fora dos tabuleiros. Na playlist Biografias, você poderá conhecer mais profundamente cada personalidade.
Para nossa segunda aula, apresentamos José Raúl Capablanca y Graupera, nascido em Cuba, Havana, em 1888. Foi um extraordinário enxadrista detentor do título de campeão mundial entre os anos de 1921 e 1927. Capablanca é considerado por muitos um dos melhores jogadores de todos os tempos. Possuía um excepcional conhecimento nos finais de jogo e rápido raciocínio em suas análises. Capablanca tinha um estilo de jogo cristalino, simples e posicional, mas era através dessa simplicidade aparente que se colocava diante de seus adversários, sendo um oponente duro de abater, tendo perdido menos de 50 partidas oficiais durante a sua carreira, e ainda ficando invicto por 8 anos consecutivos. Desde muito cedo, ele já se mostrava um talento natural para o xadrez. Capa, como era carinhosamente chamado, foi diplomata de profissão, falava vários idiomas. Seu relacionamento interpessoal, aliado de sua maestria enxadrística, fizeram dele um ídolo de seu tempo, obtendo fama e respeito internacional, tanto de seus fãs quanto dos mestres, sendo até hoje considerado como uma referência de excelência para os amadores e profissionais do xadrez. Quando Capa se apresentava em um torneio, ele atraía multidões por seu carisma e elegância. No dia 19 de novembro, comemora-se o Dia Mundial do Xadrez, dia do nascimento de Capablanca. Caíssa, a nossa deusa do xadrez, não poderia estar mais orgulhosa de justa homenagem concedida a um de seus filhos mais ilustres. É inegável sua genialidade e vocação. Ao vermos suas partidas, o seu legado, percebemos o quão belo e eficaz seu estilo sutil e profundo se apresentava, trazendo inúmeras soluções para as diferentes situações no tabuleiro. Muitas são as frases famosas e imortalizadas de Capablanca. Aqui destacamos essa, que pode ser uma dica para o nosso próprio aprendizado. De poucas partidas aprendi tanto como da maioria das minhas derrotas. Na tarde de 7 de março de 1942, no clube de xadrez de Manhattan, Capablanca subitamente sofreu uma forte dor de cabeça e começou a passar mal. Perdendo a consciência, foi levado às pressas ao hospital e na manhã seguinte, nos braços de sua mulher Olga, morreu de hemorragia cerebral. Havana enterrou seu herói nacional com honras de Estado. Obrigado, amigos internautas, por acompanharem as nossas aulas. Caso vocês não tenham visto o nosso vídeo de apresentação, nele eu explico como é o funcionamento do canal, falo sobre o conteúdo apresentado e trago informações importantes sobre o nosso projeto, o Aprenda Xadrez. Desta forma, você terá uma visão geral sobre a nossa proposta de ensino através dessa plataforma. Se por acaso surgirem dúvidas em relação ao conteúdo apresentado, não deixe de enviar as suas perguntas. Você pode fazê-lo comentando através do próprio vídeo do canal. Espero ajudá-los na solução dessas questões. Para que você seja informado sobre as novas aulas, o novo conteúdo disponibilizado no canal, inscreva-se e ative o sininho para que você possa receber as notificações e assim saber quando são lançados novos vídeos, novos conteúdos. Dessa forma, além de você se manter atualizado, você ajuda o canal a crescer, de forma que eu possa continuar com esse projeto. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo disponibilizado e não se esqueça, no xadrez, após o jogo, reis e peões são guardados na mesma caixa. Um grande abraço e até a próxima aula.